Pais que falam assim: pastor, eu estou fazendo tudo certo, tenho uma vida santificada no meu lar, na minha casa, mas o meu filho, a minha filha não quer caminhar nessas verdades. O que eu faço? Eu falo: continua fazendo o que você tem feito. A Bíblia que ele está lendo é a sua vida. Por mais que ele não queira hoje seguir esse caminho, ele está tendo um exemplo em casa. Não pare de orar por ele, não pare de interceder por ele, não pare de interceder por ela. Um dia ele vai lembrar disso. E a Bíblia que ele está lendo é a sua vida. Aqui, Manassés lembrou o quê? Do Deus de seus pais. Versículo 13 diz assim: e fez-lhe uma oração. Ele no cativeiro, esse homem que matou pessoas, matou os filhos, fez todo um povo pecar, matou o profeta, cerrou o profeta ao meio, num cativeiro. A Bíblia fala que ele fez uma oração. E qual foi a resposta? A palavra de Deus continua dizendo: e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a sua súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Sabe, querido, não há abismo tão profundo que talvez você esteja, que a graça de Deus não pode te alcançar. Não há abismo tão profundo que a graça, a misericórdia de Deus não possa nos alcançar. Agora, é claro, há consequências pelos nossos erros. Deus perdoa, mas você vai precisar resolver sua situação. Nós tínhamos uma pessoa aqui, o pastor Anderson, inclusive, acompanhou ele durante muito tempo. Reginaldo conheceu ele. No antigo prédio, ele chegou um dia e pediu para cortar grama para nós lá. E nós falamos para ele: tudo bem, pode cortar. E ele cortou a grama. E quando nós fomos pagar ele, pedimos para ele o documento dele, para ele, para a gente fazer o recibo e tal. E ele falou: olha, amanhã eu trago. Passou mais um dia, o Reginaldo tentando pedir para ele: olha, me dá os seus documentos. Acho que foi o pastor Anderson ainda, né? O pastor Anderson, me dá seus documentos, eu preciso fazer o recibo para lhe pagar. E ele não dava os documentos. E até que um dia ele pegou e falou assim: olha, eu não tenho documentos. Eu sou um ex-presidiário, meus documentos estão todos presos, eu não tenho documentação nenhuma. Ele havia cometido latrocínio, só o assassinato, só latrocínio, né? Ele falou: eu cometi um latrocínio e eu peguei alguns anos de cadeia e eu fugi, e desde então eu sou um fugitivo. E por isso eu não tenho documento, eu não posso dar para você fazer o recibo para eu receber. Lembro que o pastor Anderson conversou com ele e falou assim: mas você está disposto a mudar de vida? Ele falou assim: eu estou disposto a mudar de vida. Ele falou: ninguém sabe dessa minha história, eu estou abrindo para você. Esse homem falou para o Anderson: eu estou contando isso para você porque eu estou confiando em vocês aqui na igreja. E o Anderson falou: eu estou disposto a te ajudar, a tirar você dessa vida, a tentar arrumar a tua documentação, mas você vai ter que pagar pelo erro que você cometeu. E eu lembro, para encurtar aqui a história, o pastor Anderson começou a discipular ele, a cuidar dele, a dar todo um tratamento ali para ele. E esse homem foi se convertendo, foi se arrependendo, sabendo que um dia iria ter que pagar por aquilo que ele havia feito. Nós conseguimos um advogado para cuidar da situação dele. Esse advogado começou a cuidar e ele falou assim: olha, mas você vai ter que se apresentar à polícia. E quando você se apresentar, você vai ser preso e você vai ter que tirar ainda mais alguns anos de cadeia. Se eu não me engano, faltava de 10 a 12 anos ainda ele tinha para terminar. Era muito tempo que ele tinha ainda para terminar na cadeia. Quanto? 10 anos ainda ele tinha para tirar de cadeia. Mas ele se arrependeu. Ele trouxe a família para a igreja, se converteram ali e ele falou: ok, eu estou pronto para me entregar à polícia, para terminar o meu tempo preso. Eu lembro que ele foi para o nosso retiro de integração, né? E no retiro de integração, depois que ele fez o retiro nosso de integração, que ele se tornou membro da igreja, no outro dia, foi o dia que a gente apresentou ele para o delegado de polícia para ele ser preso. Ele falou: antes de eu ser preso, eu quero fazer todo o processo de integração para a igreja. Pensa num crente obediente, irmão, né?
Quero fazer todo o processo de integração. E fez, né, Anderson? Fez retiro de integração, fez membresia, fez tudo. No domingo, a gente orou com ele no retiro de integração. Na segunda-feira, o pastor Anderson acompanhou ele e levou ele, porque já estava todo, né, o advogado cuidando de toda a situação, levou ele e apresentou ele na delegacia para, enfim, para ele terminar ali o tempo. Nós, como igreja, fizemos algumas cartas dizendo que ele estava congregando conosco, que estava mostrando ali um bom testemunho naquele momento, né? A gente fez algumas declarações ali escritas para colocar todo no processo dele. Aí começa um milagre na vida deste homem, quando ele entende que o amor de Deus o alcançou, Deus perdoou ele, mas agora ele tem que o quê? Pagar pelo erro que ele cometeu. Só que quando ele foi se entregar à polícia para terminar o tempo de prisão dele, e isso, assim, faltava 8 anos, mas ia ser julgado ainda, talvez poderia reduzir, talvez tivesse que fazer os próprios 8 anos, né? Se eu perder alguma ponta da história aqui, você pode... 10 anos, não 8. Você me ajuda, Anderson, que você esteve mais perto dele. Enfim, quando o pastor foi entregar ele na delegacia, chegando lá, você falou para o delegado a história, né? Olha, eu vim aqui, não vou falar o nome dele, ele já partiu, ele faleceu, e por respeito até à família, eu não vou falar o nome dele, mas quando o pastor Anderson foi com ele, para ele se entregar lá naquela delegacia, contou para o delegado toda a história. Olha, essa pessoa assim, contou toda a história. O delegado, olhando toda aquela história, falou, bom, se eu colocar você aqui dentro da cadeia agora, junto com os outros presos, você talvez saia daqui pior do que você está entrando agora. O delegado ali pegou e falou, vamos fazer o seguinte, o que você fazia lá na igreja? Eu fazia manutenção, porque daí ele já estava até trabalhando conosco, fazendo manutenção, algum serviço. Deixou ele fazendo manutenção da cadeia. Era quase um José, assim, né? Começou a fazer a manutenção ali da cadeia. O milagre veio que algum tempo depois, houve um mutirão não sei os termos técnicos, houve um mutirão, lembra como é que era? 3 meses depois houve um mutirão para esvaziar o sistema penitenciário. E o juiz, mas o próprio advogado falava, é muito difícil pegar o caso dele, porque o juiz tem um monte de casos para analisar, e como ele é novo agora, acabou de ser preso, dificilmente vai pegar o caso dele para analisar, vai pegar de pessoas que já estão há muito mais tempo. Mas a gente continuava orando, ele crendo na misericórdia, na graça de Deus. O juiz puxa a ficha dele, olha quem ele era, o que ele estava fazendo, né? E as cartas que nós havíamos escrito. E ele ficou só 3 meses na cadeia e o juiz liberou ele, deu toda a documentação dele, ele começou a ter uma vida como cidadão normal. Sabe, queridos, era impressionante falar com ele, porque ele dizia assim, eu estive preso muitos anos mesmo sendo solto, porque ele estava preso. Mesmo estando solto, né, foragido, ele estava preso, porque não tinha um documento, ele não podia se identificar, ele não podia trabalhar, e enfim, né, depois dessa situação, nós conseguimos tirar toda a documentação dele, foi restabelecida a família dele. O perdão, ele já tinha alcançado há muito tempo o perdão de Deus sobre a vida dele. Mas a consequência pelo pecado dele, pelo erro dele, ele teve. E ele foi arriscado. Pela graça, pela misericórdia de Deus, foram só 3 meses, mas poderia talvez ter ficado 2 anos, 3 anos, 5 anos, ou até os outros 10 anos, né, que ele tinha que terminar de cumprir. Mas, por que eu estou contando tudo isso para você? E por que eu estou hoje dando essa palavra a você? Manassés, um cara ruim como esse, que fez tanta coisa, tanta maldade, ele abre o seu coração. A Bíblia fala que ele se humilha perante ao Senhor, angustiado, né? Ele suplica a Deus ali, falando perdão a Deus. E Deus o quê? O perdoa. Ele faz uma oração e Deus se torna favorável a ele. Por que Deus se torna favorável a ele? Porque vê um coração contrito e quebrantado. E isso Deus não rejeita, um coração contrito e quebrantado na presença dele. Sabe, irmãos, eu não sei como você tem vivido ao longo desses anos, mas o que eu tenho para dizer para você essa noite, ainda que seja para uma pessoa que está aqui essa noite, não importa
como você viveu ao longo de toda a sua vida. Não importa o que você fez. Não importa se você roubou, se você adulterou, se você se prostituiu. Não importa o tamanho do seu erro, do seu pecado. O que importa hoje é você se arrepender e dizer: eu quero ter uma mudança de vida. Porque Deus está sempre pronto a te perdoar. Deus está sempre pronto a estender a mão e tirar você dessa lama de pecado. Deus está sempre pronto a fazer isso conosco. Deus está sempre pronto a nos tirar do império das trevas e nos trazer para um reino de luz. Ele está sempre pronto, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ele, Deus, a misericórdia dele está sempre querendo nos alcançar. A grande questão é que muitas vezes nós não acreditamos nessa misericórdia. Achamos que já estamos condenados. Não reconhecemos Ele como Deus Pai. Não reconhecemos Ele como um Deus de amor. Então sempre ficamos o quê? Fugindo daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Essa noite, a palavra que eu tinha a falar a você, a colocar no seu coração é: Deus está sempre pronto a te perdoar. Deus está sempre pronto a escrever uma nova história na sua vida. Não importa o erro que você cometeu, não importa a forma que você viveu, importa a forma que você vai viver daqui para frente. Amém? Talvez ao longo dos anos você tenha vivido uma vida toda errada. Agora, Deus, Ele diz assim: eu não aprovo o que você está fazendo, mas se hoje você se arrepender, a palavra de Deus diz: certamente ouvires a voz de Deus e se arrepender, confessa os seus pecados e se arrepende, a misericórdia dele alcança. Agora, se você não quer se arrepender, não quer se humilhar, não tem como Ele vir e fazer um milagre na sua vida, não tem como Ele trazer a restauração. Por isso, a palavra dessa noite para a sua vida, para o seu coração é: arrependa-se. Deus está sempre pronto a lhe perdoar e estender a mão para você. Eu quero orar com você. Eu quero pedir graça e favor de Deus sobre a sua vida. Eu queria que você pudesse ficar em pé neste momento para nós estarmos orando. Talvez, quando você olha histórias como a desses homens, você pensa assim: bom, eu não fiz nem um terço do que esses homens fizeram, então para mim está muito mais fácil. Depende. Se não houver arrependimento, não muda nada a história. Porque não é o tamanho do erro que você cometeu, é o tamanho do arrependimento que você precisa ter. Porque talvez por você olhar e falar: bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado. Então, para mim a situação está muito mais tranquila. Não é o tamanho do seu pecado, é o tamanho do arrependimento. É isso que muda. É isso que faz com que Deus, o quê? Se aproxime de nós. Sabe, na prisão, no cativeiro, foi que Manassés ouviu a voz de Deus. Porque quem não escuta a voz de Deus, quem não escuta a palavra de Deus, escuta chibatada. Quem não dá ouvidos à voz do amor, com certeza vai ouvir a voz da dor. Antes de vir o juízo de Deus, Ele sempre estende a mão de misericórdia. Agora, se não nos arrependemos, se não voltamos para Ele, então o juízo vem, a pressão vem.